pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje eu vou estar mostrando novamente a minha receita de bolo, tá bom? Já tem um vídeo aqui no canal com essa mesma receita, foi o meu primeiro vídeo aqui no canal, então o vídeo tá bem corridinho, eu falo com pressa pra caber tudo no vídeo e tal. E aí esse vídeo aqui vai ser um pouco mais explicativo, vou estar mostrando direitinho pra vocês os ingredientes, vou explicar direitinho passo a passo da massa, tá bom? Para essa massa, ela me rende 2 bolos nessa assadeira. Essa assadeira, o tamanho dela é 17 por 8, tá bom? No vídeo, primeiro vídeo que eu fiz, eu falei que ela era 15 por 8 e ela não é, ela é 17 por 8, tá bom? Eu tinha errado, não deu tempo de editar e o vídeo foi no ar mesmo assim. Vou falar aqui um pouquinho dos ingredientes para vocês. Eu tenho ali atrás 3 xícaras de farinha de trigo, na verdade 3 copos de farinha de trigo. A farinha de trigo que eu uso é a farinha de trigo tipo 1 e sem fermento, nunca usei com fermento. Tenho também 1,5 copo de açúcar, açúcar refinado também, nunca fiz essa receita com açúcar cristal, tá bom? Então sigam passo a passo para dar certo, tá bom? Como eu disse, eu nunca usei a farinha com fermento e nem o açúcar cristal. Aqui eu também tenho uma tampinha de fermento, o fermento que eu tô usando é o pó royal, e eu medi na própria tampinha, que essa tampinha ela é equivalente a 1 colher de fermento, tá bom? Tenho aí também um copo cheio de água. A gente vai usar toda essa água? Não. A água é mais ou menos por olhômetro. A gente vai usar mais ou menos uns 3 dedinhos de água, tá bom? A água vocês podem ir colocando aos poucos. Se a gente falar uma medida certa, por exemplo, 100 ml de água, e você colocar 100 ml de água e não der certo, você vai culpar o quê? A dona do vídeo. Então vai colocando aos pouquinhos, vai colocando a dosagem aos poucos, que aí vai dando certo, tá bom? Aqui eu tô mostrando a assadeira novamente para vocês verem que ela é 17 por 8, ela não é tão alta como a 15 por 10, por exemplo, ela só tem 8 centímetros de altura. E vou estar usando também 4 ovos inteiros, tá bom? Não precisa separar a gema da clara nem nada, você pode colocar tudo inteiro. Posicionei a câmera aqui na minha batedeira para vocês verem direitinho. E a gente vai começar a fazer a nossa massa batendo primeiro os ovos com açúcar. Como eu disse, os ovos vão inteiro. E a gente vai colocar também todo o açúcar, tá bom? No caso, é 1,5 copo de açúcar. E eu vou estar deixando a medida desse copo na descrição do vídeo. E a receita também direitinho eu vou deixar na descrição do vídeo por escrito, que fica mais fácil para vocês verem também. A gente vai bater os ovos com açúcar até eles dobrarem de tamanho e ficarem um amarelo bem clarinho, tá bom? A gente vai bater na velocidade mínima até chegar na máxima. A gente vai bater em torno de uns 8 minutinhos, tá bom? Deixei os ovos e o açúcar batendo em torno de 8 a 10 minutinhos. E olha como ele fica um creme bem amarelinho, um amarelinho bem clarinho. E ele dobrou de volume. Agora eu vou estar colocando a farinha de trigo. Vocês podem estar colocando os 3 copos direto. E eu não peneiro, tá bom? Eu não peneiro nem o açúcar, nem a farinha de trigo. Se fosse uma massa de chocolate, eu também não iria peneirar o chocolate. Vai tudo direto, tá bom? E não se preocupe que a massa ainda assim fica bem fofinha. Então aí eu coloquei os 3 copos de farinha de trigo e vou estar acrescentando aí a água também. Se eu batesse essa mistura dos ovos e o açúcar e a farinha sem o líquido, não ia dar certo porque fica muito pesada e a batedeira não aguenta bater. Então eu coloquei em torno de uns 2 dedos de água. Essa água é só água mesmo, água filtrada, em temperatura ambiente. Vou começar a bater e se houver necessidade eu coloco mais um pouquinho de água, tá bom? Bato em velocidade mínima até a média, não precisa bater muito forte, não precisa chegar até a máxima, tá bom? Bati toda a farinha e eu tinha colocado só 2 dedinhos de água e eu precisei colocar mais um dedinho, tá bom? Então o total foi aí mais ou menos uns 3 dedinhos de água, tá bom? Como eu disse, vai colocando aos poucos para não ficar nem pouco nem muito, tá bom?
Podem ver que a nossa massa já está quase pronta, só falta o fermento mesmo. Eu vou colocar uma tampinha, que é equivalente a uma colher de fermento, tá bom? O fermento, se vocês quiserem, vocês podem misturar com a espátula, não precisa bater na batedeira, porque é só para misturar mesmo o fermento, ele não precisa ficar batendo não, tá bom? O ideal é que só misture mesmo. Eu vou misturar aqui na batedeira mesmo, que eu já tenho costume, mas se vocês quiserem, pode estar misturando ou com um fouet ou com uma espátula mesmo. Nossa massa já está pronta. Pessoal, seguem os passo a passo da receita para dar tudo certo na hora que vocês forem fazer, tá bom? Como essa massa vai para 2 assadeiras, cada uma tem o tamanho de 17 por 8, eu sei que vai ter gente me perguntando se eu peso essa massa para ficar a mesma quantidade nas 2 assadeiras. E não, gente, eu não peso as massas, tá bom? Na correria do dia a dia, eu não tenho tempo de ficar pesando, tá bom? Então eu vou colocando um pouquinho em cada assadeira e assim fica as 2 na mesma quantidade, tá bom? É só colocando aos poucos. Vou colocar aqui na minha assadeira e já volto a falar com vocês. Coloquei a minha massa nas 2 assadeiras e como vocês podem ver, cada assadeira tem praticamente a mesma quantidade de massa, tá bom? Como eu disse, na correria do dia a dia, acho que muitas pessoas não têm tempo de ficar pesando as massas porque acaba demorando muito. Então, não precisem ficar com medo de um bolo ficar maior que o outro. É só vocês colocando aos poucos que vai dando tudo certo, tá bom? Agora eu vou colocar meu bolo para assar em forno pré-aquecido a 180 graus. E eu não vou especificar aqui um tempo exato para o bolo assar, tá bom? Isso varia de forno para forno. Tem fornos que são mais potentes e daí assa mais rápido. Tem fornos que são um pouquinho mais lento, então demora mais para assar. Então, o que eu recomendo é o seguinte: passou os 30 minutos que seu bolo tá lá no forno, abra ele e veja se ele está ficando bom sim ou não. Se você está na dúvida se o seu bolo está pronto sim ou não, faça o teste do palito. Furou seu bolo com palito, o palito saiu limpinho, seu bolo já está assado. Fez esse processo e o palito saiu sujo, o bolo ainda está cru, então deixe ele lá assando por mais alguns minutinhos, tá bom? Vou colocar aqui o meu para assar e volto aqui mostrando para vocês como ele ficou depois de assado. E aqui está nosso bolo depois de assado. Ele ficou no forno em torno de uns 45 minutos. E ele ficou assim, ele ficou bem altinho. Esse bolo eu consigo cortar ele em 3 fatias. Então, quando eu for montar esse bolo, ele vai ficar com 3 fatias de massa e 2 camadas de recheio. Então, ele vai ficar maior ainda, tá bom? Por conta do recheio. Esse bolo eu vendo ele como mais ou menos 1 kg ou 1,5 kg. Dependendo do recheio que você colocar, ele dá 1,5 kg para cima, tá bom? Eu tô bem ansiosa para estar mostrando para vocês os meus recheios. Eu vejo muita confeiteira reclamando, julgando, falando que os recheios de mousse não presta, que não são bons. Sabe, as pessoas criticam quem faz os recheios de mousse, mas eu tô bem ansiosa para trazer aqui para vocês. Tem bastante variedade de recheios de mousse e são os que eu mais vendo aqui na minha cidade. Então eu penso assim, se aqui eu consigo vender bastante, as pessoas gostam, então é porque é um produto de qualidade, é um produto gostoso. Então é isso, pessoal. Uma massa daquela que a gente fez rende 2 assadeiras 17 por 8, que são esses 2 bolos da frente. E essa mesma receita rende esse bolo aí de trás também. Se eu não me engano, essa assadeira de trás, a medida dela é 27 por 8, tá bom? Eu vou confirmar direitinho e vou deixar passando aqui na tela para vocês a medida exata dessa assadeira aí de trás. Eu prometo para vocês que o meu próximo vídeo de massa vai ser a massa de chocolate. Essa massa de chocolate também ela é bem facinho de fazer. Confesso que quando eu comecei na confeitaria eu tinha bastante dificuldade para acertar a massa de chocolate, nunca dava certo, ela não crescia, ela ficava tipo um bolo embatumado. E agora eu aprendi e estou muito ansiosa para passar essa receita para vocês da massa de chocolate, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário. Eu vou ficar muito feliz de responder o comentário de cada um de vocês. Também não se esqueça de ativar o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo. Esse foi o vídeo de hoje e até o próximo vídeo.